da palavra. A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito feliz de tê-los aqui comigo. Recebo um abraço. Estamos na quarentena, né? Mas nada nos impede de um abraço, não é verdade? E um beijo nos vossos corações. Eu peço aos irmãos que se inscrevam no meu canal e divulgue estes vídeos, meus queridos irmãos, para que a nossa irmandade saia do engano religioso, da vigarice desse ministério que apostatou das nossas doutrinas originais e virou uma casa maluca, né? Lá dentro está cheio de neguinho, né? Cada um pensa uma coisa, entendeu? Como é o caso, no caso do nosso exterminador de heresias, né? Agora, tem cabimento. O cara é um esfomeado para dilacerar com os dentes de lobo a carne da Trindade. Os vídeos dele dando pancada na cabeça da Trindade, né? E desqualificou, insultou, agrediu, né, a nossa querida irmã Bereana. E o que está fazendo a irmã Bereana? Defendendo as doutrinas da igreja, porque a congregação é trinitarista. Mas ele não, ele toma as dores da instituição e mete o cacete nela, desqualificando-a, chamando-a de mentirosa. Entendeu? Eu fico com dificuldade assim de entender até um homem desse. Mas quando você vê a congregação assim e vai descobrindo o que está na cabeça dessa gente, não é para ter espanto, não. Tá? Eu já falei num vídeo anterior, estou a repetir. Fui falar com um pregador sobre a doutrina da Trindade, que eu tinha reunido documentos, mostrando com muita fundamentação nas Escrituras a doutrina da Trindade. Aliás, aproveito a oportunidade para convidar você, ou desafiar você, a fazer um estudo a respeito e elucidar ali todas as suas dúvidas. Vá a esse site aí, tá vendo? Nas Pegadas do Mestre Jesus, e procura, busca, coloca a doutrina da Trindade. E vai abrir uma página para você. Lá é só doutrina do véu, doutrina da salvação, doutrina das últimas coisas, tal. Está lá a doutrina da Trindade até, várias delas, entendeu? Procura na página 2, uma que tem a possibilidade, logo antes do nome do arquivo, do tópico, tem a possibilidade, está escrito ali, votação, que te dá a possibilidade de fazer voto. Votar se você acredita na Trindade ou não. Clica ali e faz o seu voto e veja como você vai descobrir coisas lindas, tá? Que toda a Bíblia mostra, do livro de Gênesis ao livro do Apocalipse, que tem muita fundamentação a doutrina da Trindade dentro das Escrituras Sagradas, entende? Então, eu falei com esse ministro, né, que eu tinha um documento muito rico a respeito da doutrina da Trindade, né? Aí ele falou, não, eu tenho um documento melhor, muito melhor, muito melhor. Eu falei, então mostra para mim. E ele me mostra o livro de Urântia. Um absurdo, né? O cara se confessa crente de uma igreja cristã, Congregação Cristã do Brasil, que tem como fundamento a Escritura Sagrada. O cara rejeita a revelação, os versos do que a Bíblia diz a respeito da doutrina da Trindade, para ir atrás de um livro que nem sabe quem foi o autor, sabe? São livres pensadores formulando crenças as mais absurdas. O outro diz que acredita em Jesus Cristo, mas diz que o Deus do Velho Testamento é um falso Deus, né? É um Deus perverso e mau. Então, e Moisés é um profeta, um patriarca, um líder de um falso Deus. Elias, um profeta de um falso Deus. E eu menciono, né, na transfiguração o Senhor apareceu tendo ao lado Moisés e Elias.
E minha avó dizia, né? Filho, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Ele disse que acredita em Jesus Cristo. Tem cabimento um negócio desse? Entendeu? Então, e esse aqui é um negócio lindo. Eu quero que ele me explique. Ele me explique que negócio é esse. Entendeu? Bom, tá bom. Mas ele viu esse vídeo aí, tá? Você tá vendo a tela dele aí? É o Extermina Heresias. Acho que é o número, eu não sei. Depois eu vou pôr aí na tela, tá? E ele deixou lá um comentário, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Extermina Heresias 10, tá vendo? E ele me trata de irmão, né? Ó, irmão Jair. E se despede aqui no final do comentário, com paz de Deus. Olha, meu querido Heresias, terminador de heresias aí. Você vai pedir perdão pelo crime que você cometeu de insultar a irmã Beriana? Você vai fazer um pedido público de perdão para ela? Entendeu? Não tem cabimento. Tá? Eu estou desafiando você a fazer um pedido público de perdão para ela. O Carlinhos pediu desculpa. Você é assim com ele, né? Os dois juntinhos, né? Dois apóstatas caminhando de mãos dadas. Só que ele não tem a cabeça maluca como é a sua, tá? Ele é um pouquinho melhor que você. Ele não pediu perdão, né? Porque vocês são blasfemadores, né? Vocês não acreditam que são pecadores. Vocês acham que cometem erros. Lá em 1 João, versículo 10, diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a verdade não está em nós, né? Então você vai pedir perdão para ela. Eu falei para você, só vou considerar você como uma pessoa merecedora de meu respeito se você pedir perdão. Ah lá, não custa nada. Fala, irmã Beriana, eu fui muito estúpido com você e tal. Fale desculpa não, fala, me perdoa, tá? Vamos esquecer, vamos avante. Entendeu? Porque é um absurdo, é um absurdo. Bom, mas você diz aqui, ó, os documentos mais confiáveis são os codex sinaíticos, não é sinaicos, sinaíticos, e vaticanos, datados do primeiro século. Nenhum consta a fórmula batismal trina. Também nenhum documento de Eusébio ou cópias constam fórmulas trinas do batismo. Bom, antes de entrar no mérito aí do Códex Sinaíticos e Vaticanos, eu vou deixar o assunto do Eusébio para um outro vídeo. Antes de então tratar a respeito do Códex Sinaíticos e Vaticanos, eu vou trazer à memória o que eu disse no vídeo anterior a respeito de Tertuliano, tá? Então eu vou reproduzir aquilo que eu disse para refrescar a memória, que isso é um fato histórico, isso é história, e não há esperança alguma, não há a menor esperança para alguém que nega a história, né? Não é verdade? Tá legal, né? Dom Pedro não foi príncipe, Dom Pedro II não foi príncipe herdeiro do Brasil, ele não proclamou a independência, entendeu? O Brasil não foi descoberto por Cabral, Américo, Colombo não descobriu a América, entende? É dura a vida, né? Fala a verdade. Daqui a pouco você está dizendo que Jesus não existiu, Deus não existe, você também não. Filha, por aí, esse caminho é um caminho tortuoso. Mas vamos ver o que eu disse. Você diz, né? Você diz que quem introduziu a fórmula batismal foi Tertuliano. Então, no vídeo anterior, eu mostro que Tertuliano nem existia. E que nós temos um documento histórico respeitável. Ele foi discutido, inclusive, ele foi apontado para a decisão se ele seria incluído no cânon do Novo Testamento.
ao lado das cartas de Paulo, das cartas de Pedro, das cartas de João. Entendeu? Só que não aceitaram, tá? Por que não aceitaram? Porque não tinha um autor declarado. A Didaquê, o ensino dos 12 apóstolos, é um trabalho, é um documento produzido a várias mãos, entende? É a comunidade dos líderes da igreja primitiva que fizeram esse documento. Então não tem autoria. Por isso ele não foi incluído entre os livros da... Cadê minha Bíblia? Ah, está aqui, ó. Entre os livros da Bíblia, entendeu? Só por isso. E lá está escrito, no capítulo 7, por 2 vezes, a fórmula trinitária. Mas para refrescar a memória, bem refrescadinha, vamos ver o que eu digo no vídeo anterior a respeito da Didaquê, o ensino dos 12 apóstolos, e o Tertuliano. Veja o vídeo. Porque o texto de Mateus 28:19 não é canônico, não existe. É um enxerto, é uma fraude de Tertuliano. Então é o seguinte, quando você começa a negar a história, a coisa fica complicada. Está entendendo? Se você não está entendendo, não guardou bem o que eu disse, volta lá nos 9 minutos e 52 segundos e veja. Nós temos um documento antigo, que é o Didaquê. Alguns estudiosos dizem que esse documento foi produzido antes da a derrubada do Templo de Jerusalém, quer dizer, antes do ano 70. Outros estudiosos dizem que ele foi escrito no ano 150 depois de Cristo. E Tertuliano, a quem ele atribui a inserção de Mateus 28:19 no texto do Novo Testamento, nasceu no ano 160 e morreu aos 220 depois de Cristo. Para fazer e escrever o que ele escreveu e propor uma fórmula da Trindade, ele precisaria pelo menos uns 30 anos de vida, ou 40 anos de vida, porque precisa de muita informação, muito conhecimento. Então, é evidente que Didaquê foi escrito 120 anos antes de Tertuliano nascer, ou pelo menos 80 anos antes. Quer dizer, o que ele está fazendo é negar a história. Simples assim. Vamos avante. Então vamos lá. Vamos considerar então o que eu acredito, tá? O que eu acredito. Tertuliano nasceu no ano 160 depois de Cristo e morreu no ano 220 depois de Cristo. Ele viveu então 60 anos. O Didaquê, alguns estudiosos dizem que ele foi escrito antes da destruição do templo em Jerusalém, que foi no ano 70 depois de Cristo. Então vou considerar a data 70. Outros dizem que foi no máximo o ano de 150 depois de Cristo. Ok? Bom, eu não fico nem tanto ao mar e nem tanto à terra, eu fico no meio, tá? Eu acredito que a Didaquê foi escrita entre o ano 90 ao ano 120 depois de Cristo. Ok? Muito bem. Eu entendo o seguinte, que para Tertuliano formular, né, e ser acreditado, formular a fórmula batismal e ser acreditado, ele precisaria ter uma bagagem enorme de escritos e muita cultura, muita educação. Então eu imagino isso em torno dos 40 anos. Tá? Então, na primeira hipótese, o Didaquê tenha sido escrito nos anos 90, então foi escrito 110 anos antes de Tertuliano promulgar a sua fórmula batismal.
E se o Didaquê foi escrito por volta do ano 120, então dá uma diferença de 80 anos antes de Tertuliano criar a fórmula batismal e introduzir, né, no meio do cristianismo primitivo. Então está aí, né, a questão do Tertuliano e o Didaquê. Acabou, né? Não tem mais conversa. Não tem o que discutir. Tá certo? Então, essas coisas que eu apresentei, né? Os textos, as cartas, documentos escritos pelos primitivos pais da igreja, né? Clemente, Inácio, Justino, Irineu, Policarpo, e até Eusébio de Cesareia, que ele afirma não crer na Trindade, o que não é verdade, e eu vou tratar num próximo vídeo, não agora, porque isso aqui vai ficar muito comprido. Vou agora somente mostrar documentos a respeito do Códice Aleph, né, que ele chama de Sinaíticos, e o Vaticanos. Vou mostrar que eles mencionam a fórmula trinitária. Veja você. Bem, agora vamos tratar dos códices, né? Ele diz assim: os documentos mais confiáveis são o Códice Sinaíticos e o Vaticanos, datados do I século. Nenhum consta a forma batismal trina. Também nenhum documento de Eusébio ou cópias consta fórmulas trinas no batismo. Bom, então vamos tratar agora vou terminar o vídeo daqui a uns minutinhos, né? Vamos ver os códices ou códices sinaíticos e os vaticanos, datados do I século, que ele diz que não contém a fórmula batismal. O documento de Eusébio, o livro de Eusébio e as afirmações dele no livro de Eusébio de Cesareia, que ele diz que Eusébio não cria na Trindade, essa coisa toda, eu vou tratar num próximo vídeo, tá? Agora aqui eu vou encerrar com o Códices Sinaíticos, né, e o Vaticanos. Então veja, olha aí o Códices Sinaíticos, ou Códice Sinaíticos, tá vendo aí? Tá vendo, ó? A fórmula batismal nesse código. O que você vê em vermelho acima da minha figura, logo acima da minha figura, no canto direito superior, eu copiei e colei aí, eu copiei da Bíblia Online, a Bíblia grega. Você procura isso na Bíblia Online e confira. Agora veja o Vaticanos. Está vendo aí a fórmula batismal? Então é isso, né? Acabou a conversa. Vai discutir o quê? Mas tem mais. Fica difícil para essa gente negar a Trindade, tá? É o caso aí, o Urubu fica tentando esconder esses versículos, documentos históricos, versículos da Bíblia, debaixo do tapete, mas não consegue fazer isso, tá? Ó, para o vídeo por aqui, Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome de quem? É do Senhor Jesus.